Segundo Samuel 14. Percebendo Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei estava inclinado para Absalão, mandou a Tecoa trazer de lá uma mulher sagaz, e disse-lhe: ora, finge que estás de nojo, põe vestidos de luto, não te unjas com óleo, faze-te como uma mulher que há muitos dias chora algum morto, vai ter com o rei, e fala-lhe desta maneira. Então Joabe lhe pôs as palavras na boca. A mulher tecoíta, pois, indo ter com o rei e prostrando-se com o rosto em terra, fez-lhe uma reverência e disse: salva-me, o rei. Ao que lhe perguntou o rei: que tens? Respondeu ela: na verdade eu sou viúva, morreu meu marido. Tinha a tua serva 2 filhos, os quais tiveram uma briga no campo e, não havendo quem os apartasse, um feriu ao outro, e o matou. E eis que toda a parentela se levantou contra a tua serva, dizendo: dá-nos aquele que matou a seu irmão, para que o matemos pela vida de seu irmão, a quem ele matou, de modo que exterminemos também o herdeiro. Assim apagarão a brasa que me ficou, de sorte a não deixarem a meu marido nem nome, nem remanescente sobre a terra. Então disse o rei à mulher: vai para a tua casa, e eu darei ordem a teu respeito. Respondeu a mulher tecoíta ao rei: a iniquidade, ó rei meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e fique inculpável o rei e o seu trono. Tornou o rei: quem falar contra ti, traze-o a mim, e nunca mais te tocará. Disse ela: ora, lembre-se o rei do Senhor seu Deus, para que o vingador do sangue não prossiga na destruição, e não extermine a meu filho. Então disse ele: vive o Senhor, que não há de cair no chão nenhum cabelo de teu filho. Então disse a mulher: permite que a tua serva fale uma palavra ao rei meu senhor. Respondeu ele: fala. Ao que disse a mulher: por que, pois, pensas tu tal coisa contra o povo de Deus? Pois, falando o rei esta palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado. Porque certamente morreremos, e serereus como águas derramadas na terra, que não se podem ajuntar mais. Deus, todavia, não tira a vida, mas cogita meios para que não fique banido dele o seu desterrado. E se eu agora vim falar esta palavra ao rei meu senhor, e porque o povo me atemorizou, pelo que dizia tua serva falarei, pois, ao rei, porventura fará o rei segundo a palavra da sua serva. Porque o rei ouvirá, para livrar a sua serva da mão do homem que intenta exterminar da herança de Deus tanto a mim como a meu filho. Dizia mais a tua serva que a palavra do rei meu senhor me deu um descanso, porque como anjo de Deus é o rei, meu senhor, para discernir o bem e o mal, e o Senhor teu Deus seja contigo. Então respondeu o rei à mulher: peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. Tornou a mulher: fale agora o rei meu senhor. Perguntou, pois, o rei: não é verdade que a mão de Joabe está contigo em tudo isso? Respondeu a mulher: vive a tua alma, ó rei meu senhor, que ninguém se poderá desviar, nem para a direita nem para a esquerda, de tudo, quanto diz o rei meu senhor, porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas estas palavras, para mudar a feição do negócio é que Joabe, teu servo, fez isso. Sábio, porém, é meu senhor, conforme a sabedoria do anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joabe: eis que faço o que pedes, vai, pois, faze voltar o mancebo Absalão. Então Joabe se prostrou com o rosto em terra e, fazendo uma reverência, abençoou o rei. E disse Joabe: hoje conhece o teu servo que achei graça aos teus olhos, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe, foi a Jezu e trouxe Absalão para Jerusalém. E disse o rei: torne ele para sua casa, mas não venha à minha presença. Tornou, pois, Absalão para sua casa, e não foi à presença do rei. Não havia em todo Israel homem tão admirável pela sua beleza como Absalão, desde a planta do pé até o alto da cabeça não havia nele defeito algum. E, quando ele cortava o cabelo, o que costumava fazer no fim de cada ano, porquanto lhe pesava muito, o peso do cabelo era de 200 siclos, segundo o peso real. Nasceram a Absalão 3 filhos, e uma filha cujo nome era Tamar, e esta era mulher formosa à vista. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, sem ver a face do rei. Então Absalão mandou chamar Joabe, para o enviar ao rei, porém Joabe não quis vir a ele. Mandou chamá-lo segunda vez, mas ele não quis vir. Pelo que disse aos seus servos: vede ali o campo de Joabe pegado ao meu, onde ele tem cevada.
Ide, e ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao campo. Então Joabe se levantou, e veio ter com Absalão, em casa. Ele perguntou: por que os teus servos puseram fogo ao meu campo? Respondeu Absalão a Joabe: eis que enviei a ti, dizendo: vem cá, para que te envie ao rei, a dizer-lhe para que vim de Jesur. Melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e, se há em mim alguma culpa, que me mate. Foi, pois, Joabe à presença do rei, e lhe disse. Então o rei chamou Absalão, e ele entrou à presença do rei, e se prostrou com o rosto em terra diante do rei, e o rei beijou Absalão. Segundo Samuel 15. Aconteceu depois disso que Absalão adquiriu para si um carro e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. E levantando-se Absalão cedo, parava ao lado do caminho da porta, e quando algum homem tinha uma demanda para vir ao rei a juízo, Absalão o chamava-se e lhe dizia: de que cidade és tu? E, dizendo ele: de tal tribo de Israel é teu servo, Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não há da parte do rei quem te ouça. Dizia mais Absalão: a quem me dera ser constituído juiz na terra, para que viesse ter comigo todo homem que tivesse demanda ou questão, e eu lhe faria a justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para lhe fazer reverência, ele estendia a mão e, pegando nele, o beijava. Assim fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Desse modo Absalão furtava o coração dos homens de Israel. Aconteceu, ao cabo de 4 anos, que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom o voto que fiz ao Senhor. Porque, morando eu em Jesur, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: se o Senhor, na verdade, me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Absalão, porém, enviou emissários por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som da trombeta, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens que tinham sido convidados, mas iam na sua simplicidade, pois nada sabiam daquele desígnio. Também Absalão, enquanto oferecia os seus sacrifícios, mandou vir da cidade de Siló, Aitofel, o Gilonita, conselheiro de Davi. E a conspiração tornava-se poderosa, crescendo cada vez mais o número do povo que estava com Absalão. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: o coração de todo Israel vai após Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos, e fujamos, porque doutra forma não poderemos escapar diante de Absalão. Apressai-vos a sair, não seja caso que ele nos apanhe de súbito, e lance sobre nós a ruína, e fira a cidade ao fio da espada. Então os servos do rei lhe disseram: eis aqui os teus servos para tudo, quanto determinar o rei, nosso senhor. Assim saiu o rei, com todos os de sua casa, deixando, porém, 10 concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo, pararam na última casa e todos os seus servos iam ao seu lado, mas todos os quereteus, e todos os peleteus, e todos os giteus, 600 homens que o seguiram de Gate, caminhavam adiante do rei. Disse o rei a Itai, o giteu: por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque és estrangeiro e exilado, torna a teu lugar. Ontem vieste, e te levaria e hoje conosco a vaguear? Pois eu vou para onde puder ir, volta, e lei, e contigo teus irmãos, a misericórdia e a fidelidade sejam contigo. Respondeu, porém, Itai ao rei, e disse: vive o Senhor, e vive o rei meu senhor, que no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí estará também meu servo. Então disse Davi a Itai: vai, pois, e passa adiante. Assim passou Itai, o giteu, e todos os seus homens, e todos os pequeninos que havia com ele. Toda a terra chorava em alta voz, enquanto todo o povo passava, e o rei atravessou o ribeiro de Cedron, e todo o povo caminhava na direção do deserto. E chegou a Abiatar, e veio também Zadoque, e com ele todos os levitas que levavam a arca do pacto de Deus, e puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadoque: torna a levar a arca de Deus à cidade. Pois, se eu achar graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá, e me deixará ver a arca e a sua habitação.
Se ele, porém, disser não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça-me o que bem lhe parecer. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote não és tu porventura vidente, volta, pois, para a cidade em paz, e contigo também teus 2 filhos, Aimaas, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Vede eu me demorarei nos vales do deserto até que tenha notícias da vossa parte. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus, e ficaram ali. Mas Davi, subindo pela encosta do Monte das Oliveiras, ia chorando, tinha a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços. Também todo o povo que ia com ele tinha a cabeça coberta, e subia chorando sem cessar. Então disseram a Davi: Aitofel está entre os que conspiraram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, torna o conselho de Aitofel em loucura. Ora, aconteceu que, chegando Davi ao cume, onde se costumava adorar a Deus, Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, com a roupa rasgada e a cabeça coberta de terra. Disse-lhe Davi: se fores comigo, ser-me-ás pesado, porém se voltares para a cidade, e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes servo de teu pai, assim agora serei teu servo, dissipar-me-ás então a conselho de Aitofel. E não estão ali contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes. Portanto, tudo o que ouvires da casa do rei lhes dirás. Eis que estão também ali com ele seus 2 filhos, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar, por eles me avisareis de tudo o que ouvirdes. Uzai, pois, amigo de Davi, voltou para a cidade. E Absalão entrou em Jerusalém. Segundo Samuel